Nesse vídeo a gente vai falar da diferença dos sistemas analógicos e digitais. Bom, um sistema analógico ele contém dispositivos que manipulam valores que variam continuamente. Isso ocorre, por exemplo, com um sinal de áudio produzido por um alto-falante, uma onda que tem variações contínuas. Outros exemplos pode ser o termômetro de mercúrio, o violão, que é puramente mecânico, também uma guitarra elétrica, a maioria que é analógica também, e um velocímetro, por exemplo, um velocímetro comum de carro, onde a gente tem então ali a variação da velocidade bem gradativa. Já um sistema digital, ele combina dispositivos que são projetados para trabalhar com lógicas e números, no formato de dígitos. Né? E essas grandezas são todas representadas como valores discretos. Alguns exemplos principais são os equipamentos eletrônicos, como um computador, calculador, sistemas de telecom. Mas também podemos ter dispositivos mecânicos, magnéticos, pneumáticos, que também são digitais. Eu falei de discreto. Discreto é importante a gente aqui deixar bem contextualizado. No contexto da física e matemática, é uma grandeza que não é contínua, constituída por unidades distintas. Outra definição, que tem natureza, unidades ou elementos distintos ou não contínuos. Vamos fazer uma analogia para compreender melhor a diferença do analógico e digital. Vamos pegar um exemplo aqui de alguém que queira se deslocar de uma rua para outra e tem esse deslocamento vertical aqui que é necessário. Nós temos dois caminhos possíveis. Uma é via a rampa e outro é via a escada. Nesta analogia, a rampa é o analógico. Por quê? Porque o deslocamento é gradativo. Cada milímetro ali de deslocamento da pessoa, ela já vai ter uma diferença em altura, né, em relação ao destino dela. Já a escada, já não. A escada, a pessoa ela vai, então, em patamares já pré-estabelecidos. O valor intermediário entre o degrau 1 e o 2, por exemplo, não tem relevância. Né? Não haveria como um objeto estar no degrau 1,5. Né? Então, a partir de cada degrau, a gente tem uma informação e existem saltos de um degrau para o outro. Uma descontinuidade. Isso é discreto. Alguns outros exemplos aqui, ó, se a gente pegar um instrumento de medição aqui para temperatura, o termômetro. Um termômetro de mercúrio, esse que está representado aqui na figura, ele é um bulbo que tem um metal que dilata ali dentro daquele bulbo e dessa dilatação vai provocar ali uma diferença ali no patamar ali em que local que a coluna se encontra. E aí ao observar então onde que o termômetro está mostrando ali o final da coluna, a gente vai verificar qual é o número. Qualquer mínima variação de temperatura vai dar um mínimo deslocamento. E tem mais uma coisa interessante num instrumento como esse, que é analógico, é que um observador pode estar lendo esse mercúrio aqui e talvez ele diga, isso aqui tem 39 graus. Um outro observador pode olhar o mesmo termômetro no mesmo momento e talvez dizer, não, isso aqui é 38 graus. Então essa questão da interpretação dos diferentes observadores também é uma característica para o sistema analógico. Pode haver diferença de interpretação no sistema em instrumentos analógicos, sistemas analógicos. O mesmo aqui acontece com esse barômetro e também outro objeto aí no sistema analógico também, esse relógio de ponteiros. Agora, fazendo paralelo aqui com o digital, já pegando um termômetro digital, esse aqui ainda apresenta a temperatura através de um display, fica mais do que claro ali através dos números, né, que temperatura nós estamos. E perceba que do 36.6 aqui ele vai dar um salto para o 36.7, não tem valor intermediário, também não tem diferença na interpretação. Qualquer pessoa vai ler aquele valor e vai dizer a mesma informação, vai ter a mesma interpretação. Mesma coisa um barômetro ou um relógio digital. Agora, os sinais do mundo físico eles já são analógicos. Tá? Então, o que a gente vai ter na realidade são sistemas que combinam o analógico e o digital. Porque a maioria dos elementos sensores, os elementos que capturam os fenômenos físicos, eles são analógicos. E depois é que a gente realiza a conversão. Então a gente vai ter essas combinações. Aqui nesse gráfico, um exemplo de um sinal qualquer aqui, poderia ser, por exemplo, a
amplitude de som, que está variando aqui no tempo. E os sinais aqui em vermelho, essas barras em vermelho, são representações de amostras que foram capturadas e obtidas então e convertidas para sinal digital. Então o sinal digital, nesse caso, são as bolinhas pretas aqui, né? São algumas amostras que foram obtidas e convertidas em valor numérico, né? Observe, vou pegar esse exemplo aqui, ó, de baixo, entre esses dois sinais, essas duas amostras obtidas, a reconstituição de um sinal digital, a gente não teria como dizer que houve esse pico aqui para baixo, né, de sinal, que é o sinal original. Então o sinal digital ele tem alguma perda. Não teria como a gente guardar na história isso que aconteceu aqui nesse pico para baixo, com essa taxa de amostragem. Então a taxa de amostragem, ela é o quantas amostras a gente pega por intervalo de tempo, ela é estabelecida de acordo com o problema. Esse problema aqui foi verificado que não teria necessidade de ter mais informações do que essas aqui, que foram capturadas. Então esse pico aqui é irrelevante para um sistema, não tem problema. Agora, se um sistema visse como relevante isso que aconteceu, uma variação como essa, então a gente teria que ter uma taxa de amostragem maior para pegar mais informação no tempo. Quais são as vantagens de digitalizar? Bom, os projetos de sistemas digitais são normalmente mais fáceis de ser realizados do que um projeto de sistema analógico. Os analógicos são mais complexos, mais difíceis, precisa de mais componente normalmente, maior necessidade de precisão de dispositivos com características físicas mais controladas. Então, os projetos analógicos costumam ser mais complexos. O armazenamento da informação digital também é mais fácil do que analógica. São um conjunto de números. A gente tem diversas mídias para armazenar números, como mídia ótica, um CD, a mídia magnética, como um HD de um computador, como os antigos disquetes, fitas, cassete, né? E assim a gente tem várias maneiras de armazenar dados digitais, além também dos pendrives modernos, essas memórias estáticas. O sinal digital também é mais fácil de manter a precisão e a exatidão. De fato, se a gente digitaliza um sinal, transforma ele em números, a gente também tem maior facilidade para realizar matemáticas, operações, para garantir que aquele número que foi, por exemplo, transmitido para outra ponta, seja o mesmo que foi obtido pela origem. Então, isso daí é mais fácil de ser feito quando o sinal é digital. E se caso o sinal chega na outra ponta com alguma imprecisão, pode ser solicitado novo envio do sinal para que seja corrigido algum problema na transmissão, por exemplo. Então isso é muito mais fácil de fazer quando o sinal é digital. Outra questão, a programação, o processamento dos sinais é muito mais simplificado. A gente tem também uma gama de componentes aí muito maior para estar realizando operações em sinais digitais. Eles também, os sinais digitais, são menos afetados por ruído. Isso acontece porque o sinal analógico, a mudança é gradativa. Então, se existe a inserção de um ruído, esse ruído ele acaba já modificando o sinal, que lá na ponta vai pensar que o sinal, na verdade, deveria ser já esse modificado, quando, na verdade, tem um sinal ali que está, na verdade, modificando, adulterando o sinal de origem, né? Já no sinal digital, nós temos normalmente aí as transmissões de zeros e uns, né, representações lógicas, que podem ter representações de tensão ali bem diferentes, como 0 e 5 volts, né, para representar 0 e 1. E qualquer ruído que aconteça ali, a não ser que seja um ruído muito alto, né, que seja muito intenso, os ruídos, na verdade, eles vão causar uma pequena variação de 0 a 5 volts, digamos, de 0 vai ficar 0,2, 0,8 volts, o que para a outra ponta que está recebendo o sinal, ela vai continuar considerando aquilo como 0. Né? E qualquer coisa acima de 2,5 volts, ela considera como 5. Então, o ruído tem que ser muito intenso para realmente um sinal que era considerado 0 passar a ser considerado 5 volts, né? 1. Então, tem que ter um ruído muito forte.
Outra questão também é que é muito mais fácil a gente estar integrando diversos circuitos, diversas lógicas em chips únicos quando o sinal é digital, né? Isso a gente vê hoje nos celulares, como ficou compacto e é realizado uma série de operações todas em um único chip, né? Ou alguns poucos conjuntos aí, alguns poucos chips. Desvantagens. Uma das desvantagens é que o mundo real ele é analógico. Então, querendo ou não, a digitalização é uma conversão, é uma abstração, é uma modificação do mundo real. Outra questão também é que para fazer isso tudo, para converter, a gente leva tempo, né? E processar isso tudo leva tempo. Então essas seriam as poucas desvantagens que nós temos de digitalização. Eu vou pegar aqui um exemplo de um ambiente que a gente quer controlar a temperatura para a gente deixar mais claro aqui os conceitos que foram tratados. Digamos que a gente quer aquecer o ambiente, quer ligar uma resistência caso o ambiente esteja muito frio. Se a temperatura estiver abaixo de um certo patamar, nós queremos ligar aqui um aquecedor. Bom, então o que é feito? Nós temos um sensor que ele obtém o fenômeno físico de temperatura, algo se dilata, algo ali internamente, um processo mecânico, ali provoca alguma alteração que vai resultar numa alteração em um sinal elétrico. Então, por exemplo, a dilatação vai aumentar ali a curva ali do sinal elétrico, vai aumentar a amplitude ali da curva. E então, esse sinal elétrico que a gente tem a partir da temperatura, que foi transformado de temperatura em uma representação elétrica, esse é o sinal analógico. Conforme a temperatura aumenta ou diminui, a amplitude do nosso sinal aumenta ou diminui de forma contínua. O que a gente faz então? Normalmente, no sistema digital, nós convertemos esse sinal elétrico primário, obtido pelo sensor, em um número. Um número no formato normalmente binário, né, que vai ser enviado para um processador do nosso equipamento, que vai verificar se é para ele ligar o aquecedor ou não. Então, esse processador vai jogar aqui na saída um sinal também digital, que está informando ali para um circuito um certo valor, que vai ser convertido para que se torne o ligar de um aquecedor ou simplesmente que não seja ligada essa resistência para não provocar calor. Bom, digamos que a resistência foi acionada, isso então vai gerar calor, a geração de calor vai modificar o valor aqui lido pelo sensor, que vai mostrar um novo patamar de tensão elétrica no sinal analógico, que vai ser convertido por um novo valor digital, que vai ser processado, que vai causar um novo acionamento ou não, e assim o ciclo se fecha. Vamos pegar também aqui um vídeo que pode deixar um pouco mais claro esse processo de digitalização. Bom, primeiro a gente apresenta aqui uma curva qualquer aqui de um sinal. Poderia ser o sinal de temperatura. Ele vinha aqui num patamar aqui, né, por exemplo, a temperatura estava em 0 graus e de repente o aquecedor foi ligado, a temperatura subiu, até que chegou a um pico, né, e possivelmente em algum momento aqui o aquecedor foi desligado e a temperatura começou a descer, né, e possivelmente ela vai ser ligada novamente com um certo valor de temperatura. Digamos que seja isso que está acontecendo. Na digitalização, o que a gente faz? Nós temos uma curva como essa aqui, essa amarela. Nessa curva amarela, veja só, a gente tomou algumas decisões aqui. Passado algum tempo aqui da curva roxa, isso daí não impactou em mudança na curva amarela. Ela continuou mostrando 0. Apenas quando a curva roxa superou certo patamar aqui, é que o digital mudou um dígito, mostrou um novo patamar. E aí a roxa continuou subindo gradativamente até que ela alcançou um novo valor. E aí a partir desse valor nós temos uma nova representação digital. Então veja que a curva em amarelo mostra uma informação bastante compactada. A gente perdeu vários detalhes dessa informação. Mas para muitos sistemas, por exemplo, um sistema que está medindo a temperatura, talvez nesse ponto aqui, para esse sistema, quando alcançou lá, vamos dizer, 18 graus, ele parou então de aquecer, né, e mantém agora
a temperatura sem mais aquecimento, né? Ela, claro, tem algum atraso ali, né? Que ainda continua por mais um tempo o sistema ainda sendo aquecido, até que ele volta a se esfriar, e aí pode ser que um novo acionamento ocorra em algum outro momento, né? Isso para exemplificar. Aqui também essa imagem deixa clara que a curva roxa, né, e a curva em amarelo, que é o nosso sinal digital, veja que o que acontece no meio aqui, ó, da curva roxa é ignorado, a gente perde, porque no sinal digital é alterado o patamar em um certo momento e esse patamar continua o mesmo, indiferente às variações que o ambiente está sofrendo, contínuas, para depois alcançar um outro patamar só depois num outro valor contínuo. Então, toda a informação intermediária aqui é irrelevante para esse sistema. Bom, era isso. Aqui está a bibliografia. Valeu!